Todo ser humano tem uma sombra. A sombra é aquela parte reprimida. Aquela parte jogada para debaixo do tapete, lá para o inconsciente profundo. São os sentimentos negativos, raiva, ódio, ciúme, inveja, as ações, os pensamentos, tudo que a pessoa reprime ela joga na sombra e a sombra é um enorme armazém de coisas negativas, vivas, com energia. Tudo é energia, então toda repressão joga energia para debaixo do tapete, joga energia para o inconsciente como se fala, concreto, concreto e fica aquele bolo, aquela massa enorme de energia negativa, viva, pulsante, mais controlada, presa ali a 7 chaves. Assim o ego pode transitar pelo mundo facilmente, porque toda aquela sombra está sob controle. O ego projeta, não pergunta, não conversa, não dialoga, tira suas próprias conclusões e não mostra a própria sombra, também não vê a sombra do outro. Quando os dois não conversam, nenhuma sombra aparece de nenhum dos lados. Você só vê a persona e projeta em cima dela aquilo que você é. O auto-engano é total para ambas as partes. É por isso que se namora 6, 7 anos, casa e separa. A primeira coisa que devemos procurar saber no caso de relacionamentos é: como é a sombra do outro? Ah, então eu tenho que olhar o negativo do outro. Não, você só tem que saber o que o outro reprime, qual é a verdade dessa sombra, só isso, porque quando você efetivar um relacionamento, você casará com a sombra do outro. A pessoa é um todo. Ela tem o ego com essa persona toda e embaixo tem a sombra, é um pacote completo, não vai só um pedaço, a sombra vai junto e está lá o tempo todo, enjaulada, concretada, mas está lá. É por esta razão que falamos acima que quando houver um velório, provavelmente, um pedaço dessa sombra virá à tona, quando houver um acidente, quando houver esses eventos extremos, a sombra aparecerá, um pedacinho dela. Pelo menos, e aí você verá a realidade. O resto tem camadas douradas, em que você não sabe o que há embaixo. Para saber o que há embaixo, é preciso conversar e bastante tempo para conviver, para ir percebendo os fiozinhos da meada da sombra. Um relance aqui, outro ali chega-se à simples conclusão de que não se pode conversar, porque senão a sombra aparece. Ou todas as terapias conhecidas que existem no mundo estão erradas. A psicologia, a psicanálise estão erradas. Ou eles acertaram na mosca. Sim, eles acertaram na mosca e aí, o inconsciente aparece. Quando se conversa durante horas e horas e dias e meses e anos, e 200 horas, 300 horas, a sombra aparece, o escudo baixa, a couraça desaparece, dissolve-se tudo e a sombra aparece. A sombra não é algo negativo, o mal, nada disso. A sombra é aquilo que a pessoa não quer ver no momento, então ela reprime. A sombra faz a pessoa crescer, é preciso pensar bem nisso. A sombra obriga a pessoa a evoluir e a crescer, porque a partir de um determinado ponto, é insustentável conter a sombra. Você armazena, 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 reprime, reprime, mas isto, depois de um certo tempo, transborda. Porque a quantidade de energia que tem que ser colocada para controlar a sombra é gigantesca e a pessoa é obrigada a tirar essa energia de todos os outros aspectos da vida dela, do sistema imunológico para manter a repressão da sombra e aí podem aparecer alguns probleminhas de saúde. Porque ela está perdendo a energia vital para manter o controle da sombra. É por esse motivo, que quando uma pessoa, num ponto X qualquer da vida, resolve assumir quem ela é e viver quem ela é, deixa a sombra, deixa um pedaço dela vir à tona, elabora, cura. Perdoa e passa a viver exatamente como é, sem fingir, sem vender uma persona sem imagem, ela é o que ela é, e fim. Nesse ponto há um alívio, há uma paz tremenda, que inunda ser quando ele não precisa mais manter as aparências, não precisa fingir. Não precisa conter a sombra a qualquer custo. Aí a pessoa fica em paz, aí ela passa a viver e neste momento ela é feliz, quando deixa elaborar a própria sombra e a sombra perde todo o significado negativo que se pensa que tem. E isso não tem nada a ver com prejudicar alguém, ai. Na minha sombra, eu sou um assassino, então eu vou sair matando, porque aí eu elaborei a sombra e resolvi, não, não é nada disso. Se a pessoa faz isso, ela cria mais sombra, é o oposto, é pôr a luz na sombra, quando a sombra vem à tona, a luz resolve a sombra, cura,
dissolve, transforma. Transcende e a pessoa fica feliz e neste ponto da história, a pessoa ajuda, trabalha, estuda, ajuda, coopera. O ajudar parece palavrão, então coopera, colabora, e estuda e trabalha e progrede e não existe mais crise, não existe nada externo que impeça o crescimento da pessoa. Enquanto tem a sombra, há chumbo segurando a pessoa e é por esta razão, simples, que não se conversa. Se conversar, abre fissuras no concreto que está segurando a sombra e emerge aqui, ali e o outro com quem você está conversando percebe a sua sombra ou nuances dela. Para que o outro não perceba esses pedacinhos, essa fumacinha da sombra, não se conversa. Não tem como escapar desta dinâmica. Se conversar, a sombra virá à tona, mais cedo ou mais tarde. Conversem 4 horas seguidas e vejam a reação. Não conseguem segurar. Porque é extremamente cansativo segurar a sombra. Meia hora, 1 hora, 2 horas e a sombra tentando subir, como sempre sendo reprimida. Só que o ego está cansando, ele tem que manter o foco 100% do tempo. Não pode olhar para a parede, começar a se distrair, pensar no jogo. Porque está frente a frente com a pessoa, carne e osso, olho no olho, e supostamente, está interessado romanticamente na outra pessoa. Portanto não pode baixar a guarda, não pode demonstrar desinteresse. Ai que tédio, isso você faz com o comprador, você vendedor. Certa vez, entrei numa loja para comprar uma televisão e havia 2 vendedores no balcão, os 2 continuaram batendo papo e não me atenderam. Isso, num sábado, 10 horas da manhã, somente eu na loja, eles não quiseram vender e eu ia comprar a TV, eu não ia pesquisar, quanto custa esta aqui? Pagou, acabou, 20 segundos de trabalho para o vendedor, mas os 2 se recusaram a me atender. Enfim, se você está conversando com alguém e está interessado romanticamente, você tem que manter o foco 4 horas seguidas, e falando, escutando, falando, escutando, falando. Escutando e a sombra tentando aparecer por todos os lados. Isto nós estamos falando da primeira vez, mas teremos mais 4 horas, 80 horas, 100 horas, 200, 300. Imagina depois de 200 horas controlar a sombra, manter a persona, manter a imagem. Por isso os gregos escreveram conhece-te a ti mesmo, aí praticamente não tem sombra. Se a pessoa faz o conhece-te a ti mesmo, ela não tem sombra, porque a sombra é aquilo que é reprimido consciente e inconscientemente. Entenderam? Inconscientemente. Nem passou pelo consciente. Já joga para debaixo do pano por causa da própria sombra. E é por isso que as pessoas não conversam. E não conversam não só nos relacionamentos, não conversam nunca, as conversas são só superficiais, para que a sombra não possa emergir. Desta forma, chegamos a uma situação muito complicada. Depois de 6.000 anos fazendo isso, bilhões e bilhões, estamos nesta situação, sem solução à vista, enquanto a sombra não vier à tona para ser elaborada. Quando se fala, as coisas mudam, mas começa com você mesmo, a mudança começa com você mesmo. É exatamente por isso que falei acima. Se nós tivermos uma pessoa que deixa fluir, que elabora, que cura, esta pessoa influenciará outra, e então os 7 bilhões. Tudo resolvido. Assim, onde está a solução? Em conversar.